Dando continuidade aí, o último vídeo dessa parte de Estevão perante o Sinédrio. Ele estava falando a comparação de Jesus a Moisés. Sempre lembrando que esse seria a argumentação, seria a conversa entre Estevão e os seus acusadores. Estevão usando aqueles personagens que tipificavam a obra de Cristo. Então, nós estamos concluindo aí a questão de Moisés. Poderia Deus amar Moisés e estar com ele, apesar da rejeição nacional, como eu disse? Moisés foi rejeitado na primeira ida dele lá. Isso não poderia ser verdade com respeito a Jesus? Quando Jesus fala, e a pedra rejeitada pelos construtores cegos de Israel, que um dia seria a pedra de esquina? E o que acontece com Moisés? Moisés, quando ele é rejeitado, ele foge. Fica 40 anos se preparando. E Jesus? Jesus não foge. Né? Você vê que Moisés foge, vai para o deserto, ele tinha que se preparar. Jesus não precisou. Jesus foi só 40 dias. Então, ali, Moisés forma uma família. Agora, Jesus rejeitado poderia ter fugido, né? Nós estaríamos todos perdidos. Mas, por amor a nós, entregou a sua vida. É isso que Estevão estava falando para os seus acusadores. É isso? A este Moisés, o qual eles haviam negado, dizendo, sabe como é que eles falaram para Moisés? Quem te constituiu príncipe e juiz? Mais tarde, aí ele vai para o deserto, ele tem um encontro com um anjo que aparecera na sarça ardente. Eu te faço a pergunta, a nação estava certa com a negação a Moisés? Claro que não. Assim como vocês não estão certos em negar a Cristo. Né? Então, nós podemos dizer que aqueles que mandaram crucificar Jesus lá em Pilatos, perante Pilatos ali, não estavam corretos, assim como não foram corretos com relação a Moisés. Então, mesmo sendo rejeitado, Jesus poderia ser, sim, o escolhido de Deus, assim como foi Moisés. Não é isso? Esse era o argumento. Interessante que Moisés, ali na primeira aparição a Israel, ele não operou nenhum milagre. Né? Mas na segunda ocasião, né, ele já veio com poder de realizar maravilhas. Ele falou isso lá. Agora, como não crer em Jesus, que na sua primeira aparição já começa com os milagres, com sinais, e a promessa de maravilhas ainda maiores? Lembra quando ele falou? Não vos maravilheis disso, eis que vem a hora em que todos... Ou seja, Jesus fala de milagres na sua segunda aparição muito maior, que é a ressurreição dos mortos, que é a transformação dos vivos que vão subir para o céu. Então, Moisés, que outrora foram rejeitados de Israel, ele mesmo, você pode ler lá no Velho Testamento, ele prediz um profeta, ele profetiza a respeito de um profeta que seria como ele. Ou seja, uma história parecida com poder em caráter. Quem que você acha que Moisés estaria apontando? Quem dava a entender, né? Moisés, ele tinha dado a entender que o profeta que viria a seguir seria semelhante a ele, seria rejeitado por Israel em sua primeira aparição. Então, o que aconteceu com Jesus não era prova contra, mas sim um testemunho a seu favor. Porque assim como prediz as escrituras, que vocês só acharam na escritura aquilo que interessa para vocês, né? Aquilo que interessa vocês encontraram na escritura, não foi isso? Então, vocês só olharam a parte boa, né? A outra parte não. Então, tudo que aconteceu com Cristo tinha que acontecer com Cristo para que a profecia anteriormente declarada a respeito dele se cumprisse. Então, a questão a questão de Jesus permanecer no templo, a questão de um reino estabelecido aqui na Terra, ela seria possível se o povo não falhasse. Então, como o povo falhou,
precisou de tudo isso, né? E só quando Jesus voltar de novo, nós vamos ter um reino terrestre para todo sempre, longe do pecado. Essa era a ideia que Estevão estava passando para ele. E ele falou mais, Moisés não era manso, Jesus ainda era mais manso. Moisés, certa ocasião, sob forte provação, ele orou para os seus oponentes. Jesus também, né? Jesus foi cuspido, flagelado, cheio de zombaria, e ele estava ali orando pelos seus. Assim como o próprio Marte, né? Estevão, orou pelos seus. Gente, olha só como é que, embora Deus tinha prometido habitar no templo de Salomão, seria apenas em certas condições, com a quebra dos quais o Senhor abandonaria a morada que o homem tinha feito. Neste ponto, ele começa a atacar mais eles ainda, né? Porque eles viam o templo como o Deus, ali era a manifestação de Deus, mas o templo tinha virado uma bagunça. Então, como eles não cumpriram a parte dele, não era nenhuma blasfêmia dizer que o templo iria ser destruído, dizer que Deus não se manifestava mais ali, né? Então ele falou todas essas coisas. Outra coisa, Estevão falou que a circuncisão era orgulho de israelita. Então, o Estevão, ele tira esse orgulho deles. Como? Porque eles tiveram só a circuncisão da carne, mas não do espírito. O sinal em si não tem significado nenhum. Eu falo com respeito a batismo e outras coisas mais. É importante, tem que se fazer a cerimônia, mas ela em si não tem valor nenhum. Então, Estevão estava argumentando com eles que Deus não estava ligado a qualquer lugar da terra. Ele tinha apresentado o testemunho de Moisés de que havia um santuário de Deus, de que aquele que um homem edificou na terra, entendeu? Aquele ali era só didático. Né? E ele citou aquilo que o profeta falou, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, e vai chegando, e nós vamos encerrando também um vídeo que é muito grande, né? Mas agora Estevão faz o quê? Ele ainda torna testemunha ocular do verdadeiro templo. Ou seja, Estevão começa a falar assim, olha, você acha que Jesus, que o Messias, que Deus, né? O Messias não veio porque não estabeleceu um reino aqui e que Deus está no templo? Não, eu estou vendo Deus lá no céu. Jesus está lá no céu junto com Deus. E eu sou testemunha ocular do verdadeiro templo, da glória de Deus e da presença de Jesus. Então, Estevão começa, na frente deles, a contemplar a Jesus, aqueles que eles tinham rejeitado, aquele que eles estavam contra. E ele olha e fala, Jesus está de pé, né, no lugar da mais alta honra e glória de Deus. Onde nem Moisés, nem Elias, nem José, nem Abraão são vistos. Então, esse discurso acabou, eles não aceitaram, né? E a condenação veio rapidamente. Né? Estevão, com olhos abertos, começou a testemunhar. Ele está no céu, eu vejo ele lá no céu. Aí o discurso acaba e é um sermão que a gente não sabe o final. A gente sabe apenas que Estevão ora por eles, Estevão é lançado fora da cidade, assim como fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o discípulo que é perfeito, ele será como o mestre. Que Deus te abençoe, espero que você possa ter entendido. Isso faz parte da lição da semana e é muito bom que a gente compreenda isso. Amém?